Preparado para o que Deus quer fazer hoje? Amém. Você quer? Amém. Isaías capítulo 40, versículo 25 diz assim a palavra de Deus. Tão bom ver o rosto de cada um de vocês. Vontade de descer daqui e sair abraçando todo mundo. Daqui a pouco a gente faz isso. A quem, pois, me comparareis, para que eu lhe seja semelhante, diz o Santo. Isaías 40, 25. 26. Levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou estas coisas. Foi aquele que faz sair o exército delas segundo o seu número. Ele as chama a todas pelo seu nome, por ser ele grande em força e forte em poder. Nenhuma faltará. Porque dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está escondido ao Senhor, e o meu juízo passa despercebido ao meu Deus. Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa, nem se fatiga. É inescrutável o seu entendimento. Ele dá força ao cansado e aumenta as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os mancebos cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Aleluia pela tua palavra, Senhor, que é viva e poderosa para transformar as nossas vidas. No versículo 25, o profeta, tomado pela presença de Deus na sua vida, diz assim, como sendo o próprio Senhor dizendo: a quem, pois, me comparareis, para que eu lhe seja semelhante? A quem nós, filhos de Deus, temos comparado ao Senhor? Esse texto de Isaías 40 começa falando, lá nos versículos 20, 18 para frente, sobre pessoas que fazem imagens de escultura. Volta ali comigo um pouquinho, para você entender todo o contexto. Lá no versículo 18, ele diz: a quem, pois, podeis assemelhar a Deus? Ou que figura podeis comparar a Ele? Quanto ao ídolo, o artífice o funde, e o ourives o cobre de ouro, e forja cadeias de pratas para ele. O empobrecido, que não pode oferecer tanto, não pode oferecer ouro ou prata, escolhe madeira que não apodrece, procura para si um artífice perito para gravar uma imagem que não se pode mover. Porventura não sabeis, porventura não ouvis, ou desde o princípio não se vos notificou isso mesmo, ou não tendes entendido desde a fundação da terra? 22. E ele, o que está assentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos, é ele o que estende os céus como cortina. 23. E ele o que reduz a nada os príncipes. Irmãos, o Senhor está falando aqui com o povo dele. Ele não está falando com pessoas que não creem nele. Essa palavra de Isaías é para o povo de Israel. E você é o povo de Israel, porque o maior de todos os judeus, o principal de todos eles, o Messias, habita hoje no teu coração. Amém? Jesus Cristo de Nazaré. Ele nos fez a transfusão de sangue naquela cruz. O sangue teu defeituoso foi trocado pelo sangue perfeito, puro e poderoso de Jesus. Esse texto não está sendo falado para ímpios, para pessoas que não creem. Esse texto está sendo dito para a igreja. E é para a igreja que esse texto que o Senhor está dizendo assim: vocês vão me comparar a quem? Eu queria que você fizesse essa pergunta comigo. Diga assim comigo: a quem eu tenho comparado o Senhor? Faça essa pergunta. A quem eu tenho comparado o Senhor? Quando Deus está falando com o povo que aqueles que não têm entendimento fazem imagens, fazem ídolos, fazem esculturas e põem nelas a sua confiança, Deus usa esse exemplo dessas pessoas sem entendimento para falar, trazer uma mensagem para a igreja.
para dizer para a igreja: vocês, meus filhos, têm me comparado a algumas coisas, como aqueles que não têm entendimento comparam o Senhor com essas imagens. E vocês dizem assim: pastor, mas eu não sou um idólatra, eu não faço imagens, eu não adoro imagens. Mas nessa noite, a mensagem que o Espírito Santo de Deus quer trazer ao seu coração é que, embora você não adore imagens e não faça comparações de Deus com imagens, nós, em muitas situações, comparamos Deus e colocamos Deus em segundo plano. Eu volto a perguntar: a quem temos comparado o Senhor? Quando você enfrenta um problema na tua vida, e esse problema tira a tua paz, e esse problema tira a tua tranquilidade, e esse problema traz ansiedade no teu coração, e esse problema rouba as tuas noites de sono, e esse problema traz dificuldade de se relacionar, porque você já fica travado, você já fica nervoso, você já fica com dificuldade de viver uma vida em paz. Você está tirando neste momento, diante do problema que você está vivendo, Deus do trono e colocando o problema no trono. Porque a ansiedade e a fé não andam juntos. Ou o teu coração está cheio de fé, ou o teu coração está tomado pela ansiedade. Ou o teu coração está cheio de paz, ou o teu coração está atribulado. Ou o teu coração tem alegria, ou ele tem tristeza. Quando no teu coração, que é o lugar da presença de Deus, porque é isso que a Bíblia diz: se com tua boca confessares e em teu coração creres que Jesus é o Senhor, serás salvo. Então é com o coração que eu creio, e é no coração, na linguagem figurada, que a presença de Deus habita. E quando o meu coração se deixa tomar por qualquer ansiedade, preocupação com coisas e circunstâncias dessa vida, eu estou comparando Deus com aquele problema. Eu estou colocando Deus numa posição de semelhança. Quando você tem uma enfermidade, e essa enfermidade rouba toda a tua perspectiva, alegria, paz, você está se assemelhando o Deus que cura ao poder da tua enfermidade. Pois olha o que a palavra de Deus diz. Volta aqui comigo no versículo 26. Diz assim: levantai ao alto os vossos olhos. Sabe o que Deus está dizendo? Para de me comparar o teu coração com o problema que você vive, porque o problema que você enfrenta tem mais espaço e tempo e mais atenção sua do que a minha glória. Você gasta mais tempo preocupado com o seu problema do que preocupado em me adorar, diz o Senhor. Você gasta mais tempo e mais energia na sua vida tentando mudar, tentando resolver problemas, do que adorando aquele que te criou para o adorar. E Deus fala: até quando me comparareis? Não é idólatra apenas aquele que faz uma imagem para si. É idólatra também o cristão que gasta mais tempo da sua vida tentando resolver seu problema com suas ansiedades do que na presença de Deus. Quando o Senhor diz: levantai os olhos ao alto, quando o Senhor fala isso para o povo, Ele está dizendo assim: tira teus olhos do teu vício, tira teus olhos da tua ansiedade, tira teus olhos da tua dívida, tira teus olhos da tua enfermidade, tira teus olhos do teu problema de relacionamento, tira teus olhos dos teus desafios. Ele está dizendo: pega essa tua ansiedade movida por aquilo que você está vendo e volta para o alto. É uma linguagem figurada que o Senhor está usando para dizer: tira os teus olhos dessa superficialidade, dessa horizontalidade, e volta teus olhos para mim. Ele diz assim:
Levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou estas coisas. Foi aquele que faz sair o exército delas segundo o seu número. Ele as chama a todas pelos seus nomes. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma faltará. Sabe o que Jesus, sabe o que a palavra de Deus está dizendo aqui? Que quando nós olhamos para o céu e vemos aquela multidão incontável de estrelas, que o nosso entendimento humano não pode controlar o número delas, nem conhecer nem saber. Deus diz: nenhuma faltará, porque grande é o meu poder e grande é a minha força. Sabe o que ele está querendo aplicar isso no teu coração? Você não consegue discernir e alcançar a dimensão do universo, de algo que é tangível aos teus olhos, e você quer colocar Deus numa posição de limite no teu coração, porque o teu problema te preocupa, te perturba, te desafia, te humilha, e você e eu, muitas vezes, não permitimos que essa ansiedade seja arrancada dos corações e os nossos olhos sejam voltados para o Senhor e possamos reconhecer e identificar que Ele é Senhor, que Ele é poderoso, que Ele tem todo o domínio e que não existe problema tão grande nessa terra, na sua vida, na sua casa, na sua família, que o Todo-Poderoso, o Alto, Sublime, o Senhor, o Santo, Deus de Israel, não possa transformá-lo numa bênção. A quem me comparareis, diz o Senhor? Com quem você tem comparado o Senhor? Olha mais o que diz o texto do versículo 27. Porque dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está escondido ao Senhor. Pessoas cujas vidas têm sido tomadas pelas suas ansiedades e cuidados dessa vida, são pessoas cujo pensamento está cativo e preso numa mentalidade de: Deus se esqueceu de mim. Porque se Deus me amasse, eu não passaria pelo que eu estou passando. Porque a minha luta é maior do que a de todo mundo. Porque eu não aguento mais essa prova. Porque essa situação está difícil demais para mim. Porque eu não consigo lidar com isso. Porque esse problema financeiro é maior do que eu possa resolver. Palavras como essas, pensamentos dessa forma, são pensamentos cativos de uma mente que não consegue ver Deus maior do que os seus próprios problemas. Em João capítulo 11, a Bíblia fala de: chegou a notícia para Jesus de que Lázaro havia adoecido. Ele estava enfermo. E a Bíblia diz que Jesus demorou lá mais 2 dias, sabendo que Lázaro estava muito enfermo. Agora preste atenção. A Bíblia diz que Jesus estava a um caminho de 2 dias, ele estava longe da onde Lázaro, seu amigo, estava. Mas ao saber da enfermidade de Lázaro, ele ainda assim ficou mais 2 dias lá. E se a notícia chegou, se levaram a notícia até lá, é porque era grave. Mas a resposta de Jesus foi: esta enfermidade não é para a morte, é para a glória. O que nessa noite eu quero trazer ao seu coração é que, independente do problema, da luta, do desafio que você tem enfrentado, o que Deus quer ensinar a mim e a você é que não olhemos nossos problemas como morte, mas para a glória de Deus. Jesus disse assim: essa enfermidade é para a glória. E ele sabia. Quando ele chegou naquele lugar, o homem já tinha morrido fazia 4 dias. A enfermidade que ele disse que não era para a morte, a enfermidade transformou aquele homem em morto. Mas a palavra de Jesus é maior, o poder dele é maior mesmo do que a morte. E ele disse que a enfermidade se transformaria em glória. E eu quero que você escute nessa noite pela fé, com os ouvidos da fé, Deus dizendo para você:
esse teu desafio não é para a morte, é para a glória. Levanta teus olhos para o alto e veja, isso é para a glória. Isso é para fazer o nome do Senhor ser engrandecido na tua vida. Moriá, uma palavra profética de Deus para você hoje. O que você tem vivido não é para a morte, é para a glória. É para que o nome de Deus seja engrandecido. É para que o Senhor seja conhecido como o Senhor de Itaravim. Diga isso para o seu irmão: o que você vive é para a glória, não é para a morte. Sabe o que tem roubado a nossa força? O que tem roubado a nossa alegria? O que tem roubado a nossa paz? O que tem roubado a nossa segurança não é o problema, não é a enfermidade, não é a luta, não é a dificuldade em casa, financeira. Não são essas coisas que roubam a nossa paz. O que tem roubado a nossa paz é a maneira como enxergamos o nosso problema. Se você enxergar o problema como um problema para a morte, e como é que eu enxergo um problema para a morte? Quando eu me desespero por causa do problema, quando eu fico ansioso por causa do problema, quando eu perco a alegria por causa do problema, quando eu desisto de viver por causa do problema, quando eu me entrego ao problema, e aí eu comparo Deus com o meu problema. É isso que tem roubado o meu vigor. Não o problema, a maneira como eu enxergo o problema. Quando chegou a notícia ao ouvido de Jesus de que o seu grande amigo estava enfermo com uma enfermidade grave, Jesus não se deixou dominar pelo problema, mas ele determinou: é para a glória de Deus. E eu quero que você levante sua mão direita bem alto se você crê nessa palavra como igreja hoje, tanto para a igreja como para a sua vida pessoal. Eu quero que você pense no maior problema que você possa estar enfrentando hoje, seja problema familiar, seja financeiro, seja emocional, seja enfermidade. Eu quero que você encha teu coração de fé neste momento. Eu quero que a unção de Deus agora seja liberada sobre a sua vida. Você vai abrir a sua boca quando eu disser 3 e você vai dizer: isso não é para a morte, isso é para a glória de Deus. 1, 2, 3. Isso tomando esse pensamento no teu coração. Qual o pensamento? Esse aqui: meu caminho está escondido, fulano foi curado, mas eu estou assim, o outro vive bem, mas eu vivo desse jeito. Quando você pensa assim, você está pensando como Jesus está relatando essa palavra, como Deus está dizendo. Por que, escuta Deus dizendo isso para você, por que você diz que essa questão Deus não está vendo? Pastor, mas eu nunca disse isso. Disse sim. Talvez não disse com essas palavras, mas você disse quando você se abateu, se desesperou, se angustiou, ficou ansioso, lamentou, murmurou, reclamou, e ainda tem pior, quando põe a mão na cabeça e diz: tudo é por mim, porque eu. E você aceita essa sugestão maligna de autocomiseração e você se faz vítima. Você não é vítima, você é filho de Deus, você é herdeiro, você é conquistador, você é mais que vencedor, você não é vítima, você não pode aceitar este pensamento de que o teu caminho está escondido do Senhor. Deus levanta mortos, Deus muda situações, Deus transforma
transforma casamentos, Deus transforma vidas, Ele conta as estrelas, Ele conta os fios da tua cabeça. Não tem causa perdida para o Senhor, não tem situação difícil para Deus, não há impossíveis para aquele que é o Senhor, o Santo, o Poderoso, o Deus de toda a terra. Ele muda as estações, muda os reis, Ele faz o que quer, Ele é Deus. Por que dizes que o teu caminho está encoberto ao Senhor? Pastor, eu tenho pensado isso porque já faz alguns anos que eu estou orando e não muda. Olha aqui para mim. O que precisa mudar não é o problema. O que precisa mudar é o teu coração. Deus não muda. Ele é imutável. Se o problema persiste, mesmo com as orações e jejuns, é porque talvez Deus esteja querendo mostrar para você que o que está precisando mudar primeiro não é a circunstância, mas é aqui dentro. Vamos ser sinceros, com toda sinceridade e humildade diante de Deus. Põe a mão no seu coração, feche seus olhos e diga para Deus: eu admito, Senhor, que alguma coisa aqui tem que mudar. Diga: me perdoa, quando todo o foco ficou em querer mudar a circunstância e eu tirei a atenção do que verdadeiramente precisa mudar. Eu preciso mudar. Versículo 28. Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa, nem se fatiga. Sabe por que Deus está dizendo isso nesse texto? Para filhos dele, que gostam de comparar Deus com seus problemas, que gostam de fazer seus problemas ídolos. Preste atenção. Quando os meus problemas ocupam toda a minha atenção e mudam até meu jeito de ser, porque eu estou tão ansioso com o problema, eu estou dando mais atenção ao meu problema do que a Deus. E tudo que rouba a atenção de Deus é idolatria. Você já parou para pensar que você pode estar pecando em idolatria? Focando mais no seu problema do que em Deus? E quando Deus diz que Ele não se cansa nem se fatiga, Ele está dizendo isso por um motivo. Porque pessoas, presta atenção, pessoas que voltam todo o seu esforço, energia e foco no problema, elas se enfraquecem. Pessoas que ficam ansiosas e tentam resolver na força do seu braço os seus desafios, elas se enfraquecem. Elas ficam chatas, elas ficam insuportáveis, elas perdem os amigos, elas perdem a alegria de viver. E a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Se você tem perdido a sua alegria de viver, de trabalhar, de estudar, de se relacionar, de viver um casamento abençoado, eu preciso dizer para você: não é o diabo que está roubando a sua alegria, é você que está jogando a alegria que Deus pôs no seu coração fora, porque você está dando mais atenção às circunstâncias do que a Deus. Quando uma pessoa entende isso e essa verdade entra no coração, é natural, ela sabe do problema, ela diz: glória a Deus. Não precisa fazer força, ela não precisa se disciplinar para dizer isso. Quando a verdade entra no coração, quando o Espírito Santo revela essa verdade, os problemas vêm e ele vai dizer: não é para a morte, é para a glória. E quando Deus diz
eu não me canso e nem me fatigo, é porque Ele está dizendo isso para você. Você está cansado de lutar contra essa situação. Você se fatigou de lutar contra essa situação. Resolveu? Resolveu? Deus está dizendo para você assim: só que eu não me canso e eu não me fatigo. E só quem não se cansa e não se fatiga é que pode mudar a história e mudar as situações. E Ele diz no versículo 29: Ele dá força ao cansado. Agora uma palavra de esperança para você. Se você se cansou e se fatigou, porque o teu enfoque tem sido para a morte, os teus problemas têm levado você ao desespero, Deus está dizendo hoje: eu renovo as suas forças. Ele dá força ao cansado. Quantos têm estado cansados de enfrentar com a sua própria força e admitem diante de Deus: eu reconheço, eu tenho vivido assim? Fique de pé no seu lugar, se você admite isso rápido. Eu tenho lutado com os meus pensamentos, eu tenho lutado no meu casamento, eu tenho lutado para resolver essa situação financeira, eu tenho lutado para resolver isso, para resolver aquilo, eu tenho lutado. Eu não estou dizendo aqui que você não tem que se esforçar, mas escute onde começa o meu esforço. O meu esforço começa aos pés do Senhor Jesus. Presta atenção. Se você empenha toda a tua força para resolver algo, sem antes ter começado o teu esforço aos pés do Senhor, todo o teu esforço não vai dar em nada, só em canseira, só em enfado, só em desgaste, só em frustração. Mas o Senhor está te chamando hoje. Eu quero renovar a tua força. Como Ele diz aqui, aquele que já não tem mais nenhum vigor, eu aumento as forças. Por isso que no versículo 31 ele diz assim: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Esperar em Deus, irmãos, não é só ficar aguardando o tempo cronológico passar. A palavra mais para o nosso português, esse esperar, pode ser traduzido por os que descansam no Senhor renovarão as suas forças. Porque tem muita gente que está esperando o tempo cronológico passar, mas o seu coração é um poço de ansiedade. Não resolve, não resolve, não resolve, não resolve, não resolve, você não está esperando. Esperar, essa espera que o texto está dizendo, é a espera do descanso. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Você está aqui perto porque você está admitindo que você está cansado e que você precisa ser renovado. Abra seus olhos. Espírito Santo de Deus, eu libero nesse instante a unção do Senhor que fortalece, que renova, que aumenta o vigor ao que não tem mais nenhuma força, que dá força ao coração. Eu abençoo essas vidas agora. Seja fortalecido agora no Senhor. Eu queria que você em pé começasse, mesmo que está sentado, começasse a glorificar a Deus pela sua grandeza. Diga: Deus, tu és grande, tu és poderoso. Diga os atributos de Deus: tu és santo, tu contas as estrelas, tu és fiel, tu és eterno, tu és poderoso, tu és digno. Agora diga assim comigo: Senhor, eu reconheço que tu és Deus, santo, eterno. Toda minha
atenção eu volto para ti. Toda a minha ansiedade eu lanço para longe e declaro: eu descanso em ti, eu espero em ti, porque a minha força está no Senhor, em nome de Jesus. Pode se sentar. Em maio de 2008, a minha esposa estava grávida do Davi de 2 meses. Não se sabia se era menino ou menina. E ela disse um Asaf. Asaf foi um grande músico na palavra de Deus. E a mulher disse: um Asaf está vindo dessa gravidez. O intérprete não soube traduzir direito. E em um outro momento, quando ele disse: vocês vão adquirir uma propriedade. Isso foi em maio de 2008. Nós compramos o terreno em agosto de 2008. E ele disse: vocês vão me construir uma grande casa lá. E eu estou falando porque o intérprete não soube falar nesse momento. Ele disse: e essa casa não será pequena, essa casa não será quieta, mas será uma casa barulhenta. Por isso que nós começamos essa construção. Eu estou aqui pedindo perdão ao Senhor, porque nos momentos de dificuldade, eu confesso que meu coração temeu, mas isso já foi consertado. Eu estou confiante. Não sei como, mas virá. E nós concluiremos esta casa, porque uma das palavras que ele falou foi: você vai perder o medo das falhas. Eu nunca tinha mexido com construção nem de casa de cachorro. Vou me meter a fazer uma construção dessa. Mas a vitória não está naqueles que correm, nem daqueles que confiam em cavalos, mas a vitória vem do Senhor. Eu não sou construtor, mas Ele é. Ele sabe das coisas. Você crê nessa palavra? Eu queria fazer uma oração nesse momento. Eu fiz até uma prova com o Senhor. Só falar algo que às vezes vem no nosso coração. Você pode dizer assim: mas foi em 2008 essa promessa. Nós estamos ainda em 2011. Coisas que ele diz a respeito de músicos que viriam do mundo, coisas ainda que não aconteceram. Eu estava ali chorando e relembrando algumas coisas, e Deus me fez lembrar que Ele diz na sua palavra que nós devemos lembrá-lo das suas promessas. E a nossa oração tem que ser: Senhor, cumpra aquilo que o Senhor nos prometeu. Essa tem que ser o nosso pedido. Quando o Senhor nos faz uma promessa, tem pessoas que duvidam: não aconteceu, não foi de Deus. Aquela pessoa não foi de Deus, não foi usada por Deus. Mas não é assim. Deus testa a nossa fé, queridos. E quando nós recebemos uma promessa, nós temos que orar até o cumprimento daquela promessa. E tem coisas que Deus nos prometeu que ainda, a maioria delas ainda não aconteceu. As canções que serão espalhadas pelo mundo, músicos que viriam, o Davi se cumpriu, a uma já foi. A construção, estamos quase lá. Muitas outras coisas o Senhor tem, e essa promessa foi tão interessante que não foi feita para nós. O irmão Enter e a Dora estavam lá. Essa promessa foi feita para vocês, querido. Você faz parte dessa promessa. Essa promessa foi feita para essa casa. E nós nos sentimos honrados do Senhor ter nos colocado aqui, né? E temos orado para que o Senhor cumpra essa palavra sobre a nossa vida. Outra coisa que eu quero dizer: nós vamos orar. Meu coração está pegando fogo. Eu sinto que Deus vai derramar um negócio muito intenso hoje aqui nessa noite. Mas eu quero dizer algo também.
Nessas férias, Deus também falou muito comigo a respeito de nós estarmos aqui em Itanhaém. A minha esposa conheceu melhor Recife, uma grande cidade, muitos adoradores, muitos músicos, uma linda cidade. Verdade ou não? Mas meu coração está aqui em Itanhaém, porque eu sei que é aqui em Itanhaém. Eu sou de lá, vim de Recife, mas Itanhaém é o lugar que Deus colocou no meu coração, porque é a cidade onde Deus vai nos levantar um grande povo para a glória dele. Eu quero orar com os irmãos.